pesquisa importante que foi divulgada hoje. Pesquisa Atlas Intel Bloomberg, divulgada nessa quarta, mostra o presidente Lula à frente em todos os cenários de segundo turno testados para as eleições presidenciais de 2026. O levantamento ouviu 4.999 eleitores entre 26 e 30 de junho e tem margem de erro de 1 ponto percentual, 95% de confiança, e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 04582 de 2026. No cenário contra Flávio Bolsonaro, Lula tem 48,8% das intenções de voto contra 42,3% do senador, ou seja, uma queda enorme de Flávio Bolsonaro. Em relação à pesquisa de abril, quando havia empate em 48%, a 48% também, Flávio perdeu 5,7 pontos percentuais neste momento. Brancos, nulos e indecisos subiram de 5% para 8,9%. E nos demais cenários de segundo turno, Lula vence. Se a gente tiver como mandar... Olha, produção muito rápida, eu nem pedi, já está aqui no telão, então a gente vai avaliar juntinho com vocês, porque uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Vamos lá. Intenção de voto para presidente. Cenário 1, primeiro turno. Houve a pergunta: se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições para presidente? Então, foi uma pesquisa estimulada, mostrando os nomes para as pessoas que iriam responder a essa pergunta. Os nomes: Lula, Flávio, Renan, Ronaldo Caiado e outros demais candidatos com menos intenções de voto. Presidente Lula, do PT, ficou com 46,3%. É isso, pessoal? É 46 ou 48? Que está bem pequenininho aqui para mim. Se puder, inclusive, aumentar, ótimo, 46,3%, porque esse tipo de número não dá para errar. Flávio Bolsonaro, com 36,6% dos votos. Renan aparece em terceiro. O Renan do Missão, com 7,8%. Caiado caiu bastante. O ex-governador de Goiás, com 2,9%. Romeu Zema, ex-governador de Minas, com 2%. Joaquim Barbosa aparece com 1% e os demais candidatos com menos de 1% das intenções de voto. Primeiro cenário, primeiro turno. Vamos lá para o próximo cenário aqui da nossa pesquisa. Intenção de voto para presidente, cenário 2. E mantemos aqui no primeiro turno. Pergunta direta: se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições para presidente? Pesquisa estimulada. Presidente Lula, 47,2% dos votos. Flávio Bolsonaro, com 36,3% das intenções de voto. Renan Santos mantém aí o seu terceiro lugar, com 7,8%. Caiado subiu um pouquinho, de 2% para 3,1%. E Romeu Zema também, de 2% para 3%. Joaquim Barbosa se manteve estável, ali com 1,2% das intenções de voto. Sempre o presidente Lula vencendo as intenções de voto para o primeiro turno. A gente segue para a próxima análise. Cenário 3 ainda do primeiro turno, pessoal. Então, eu quero contar para vocês que é uma pesquisa estimulada. Quando há pergunta para as pessoas que vão responder, o entrevistador pergunta: olha, se estes nomes aqui abaixo fossem os candidatos à presidência da República em 2026, em quem você votaria? E o terceiro cenário mostra o seguinte: presidente Lula com 47,1% dos votos. Aí entra quem? Michele Bolsonaro, com 19,3% dos votos, um rendimento, uma repercussão muito menor de Flávio Bolsonaro do que de Flávio Bolsonaro. Romeu Zema, com 8,6%, sobe bastante aqui nesse terceiro cenário, sai de 2% para 8,6%. E Renan Santos também, que sobe bastante, de 3% para 8,1%, ou de 7% para 8,1%. Caiado está lá embaixo, com 8,1%. Joaquim Barbosa se mantém ali na casa do 1%. Agora a gente muda também de cenário para o cenário 4. Mesma coisa, primeiro turno, perguntas estimuladas. Aí a gente vem com o Fernando Haddad, que hoje é o pré-candidato ao governo de São Paulo. Fernando Haddad ficaria com 39,7% para presidente, tá, gente? A pesquisa se mantém a mesma. Então, colocaram o nome de Fernando Haddad aqui para entender, fazer essa análise. Ele ficaria com 39,7% dos votos, ganhando de Flávio Bolsonaro hoje como presidente da República,
com 36,7% dos votos. Já Renan Santos, com 9,8%, Caiado, com 4,7%, e Joaquim Barbosa sai da casa do 1% para 2,6%. Nesse cenário onde a gente tem Fernando Haddad, o Romeu Zema cai ainda mais e fica abaixo do Joaquim Barbosa nesse cenário número 4, que é o primeiro que a gente tem aqui, Fernando Haddad. No número 3 a gente tem Michele Bolsonaro e no número 4 a gente tem Fernando Haddad. Continuamos aqui no primeiro turno e a pesquisa continua sendo a mesma, se fossem esses os candidatos, quem você votaria? E aqui temos a análise entre os dois candidatos mais competitivos, que é o presidente Lula e também Flávio Bolsonaro, ainda competitivo, mas o número mudou bastante. O presidente Lula com 46,3% dos votos, a gente está aqui falando de junho deste ano, e Flávio Bolsonaro com 36,6% dos votos, uma queda aí de 9 pontos, quase 10 pontos percentuais na intenção de voto. Saímos do primeiro turno e a gente segue agora para as intenções de voto do segundo turno na pesquisa. Vamos ver o que ela mostra para a gente. Ainda uma pesquisa estimulada e pergunta em um eventual segundo turno para presidente, como é que você votaria em cada um desses cenários? Entre Lula e Flávio Bolsonaro, como é que você votaria? Lula ficou com 48,8% dos votos e Flávio com 42,3% dos votos. Um ganho aí de mais de 6 pontos percentuais para o presidente Lula. O segundo cenário perguntado é o seguinte: entre Lula e Caiado, em quem você votaria? Os eleitores disseram o seguinte: 48% garanto meu voto para o presidente Lula, 39% garanto meu voto para o ex-governador de Goiás. Pontos para o presidente Lula, 9 pontos percentuais aí nessa disputa entre ele e Caiado. Na disputa entre Lula e Romeu Zema, ainda aumenta mais essa discrepância, essa diferença. Mais 9,7 pontos percentuais para Lula nessa jogada, 48,2% para Lula e 38,5% dos entrevistados votariam em Romeu Zema. Já no cenário aqui entre Lula e Renan Santos, que é um cara que vem despontando muito nessas últimas eleições nas redes sociais e também entre os jovens, Lula tem ainda mais números disparados, 20,3 pontos percentuais. 49,2% das pessoas votariam em Lula e 28,9% em Renan Santos. Já com Michele Bolsonaro, que é um cenário importante da gente analisar, levando em conta os últimos acontecimentos dela dentro do PL, Lula teria 48,7% dos votos e Michele 38,9%, tendo um desempenho menor do que de Flávio Bolsonaro. Ele aqui com 42% e ela com 38%. Então, neste momento, Flávio Bolsonaro ainda tem uma chance de vitória, uma chance de disputa com o presidente Lula maior, mais viável do que a própria Michele Bolsonaro. Para a gente mudar aqui, qual das seguintes identidades políticas melhor descreve o seu posicionamento? Então, posicionamento dos eleitores que foram entrevistados. Direita bolsonarista, 23,7% dos entrevistados se consideram de direita bolsonarista. Direita não bolsonarista, 15,6% dos votos. Votos independentes, olha que importantíssimo essa faixinha amarela, 22,8% dos votos. Esquerda não lulista, 11,5%. Esquerda lulista, 22,7%. Não sei, 3,6%. Esse quadro que a gente está mostrando é extremamente importante para entendermos a cabeça do eleitor e o viés do eleitorado neste ano. Então, de direita, bolsonaristas e de esquerda, lulistas, continuam ganhando e é o que a gente sempre fala aqui para vocês das eleições polarizadas. Agora vamos para os partidos. Qual é o seu partido de preferência? Foi o que a pesquisa perguntou. O PT venceu aí como preferência da maioria dos brasileiros com 23,8% da escolha, né? Em seguida o PL, como imaginávamos, com 21,3%. Olha aí, omissão, pessoal, olha a surpresa dessa pesquisa.
mostra o partido Missão como a terceira escolha dos brasileiros, terceiro partido mais escolhido, levando em consideração o seu espectro político e o seu pensamento, seu viés político. Qual é o partido de preferência? Missão ficou em terceiro lugar com 7,1%. Partido Novo com 3,6%, PSOL também, PSB com 2%, PSDB com 1,8%, não, com 18%, PDT com 16% e por aí vai. Então, hoje, o que temos nos 3 primeiros lugares aqui, a gente sabe aqui dessa disputa ideológica e desse posicionamento de direita e esquerda, então, de esquerda lulistas, de direita bolsonaristas. Vamos para a rejeição. Rejeição dos líderes políticos. A pergunta que foi feita é: em qual dos políticos listados abaixo você não votaria de jeito nenhum? Essa aqui é uma resposta que a gente já sabia, tá? Nas outras pesquisas isso aqui já apareceu. O Aécio Neves, que hoje é o presidente do partido, presidente do PSDB, dos tucanos, segue como mais rejeitado, com 54% da rejeição. Flávio Bolsonaro também o segundo maior rejeitado, com 53%, Lula com 48,6%, Jair Bolsonaro com 45,2%, agora Michele segue aqui com 43,2% das rejeições de voto, que pode ajudar um pouco também na mudança eleitoral, caso haja necessidade de termos Michele enquanto candidata. Ronaldo Caiado, vamos mostrar aqui o Caiado, pessoal, porque ele se gaba muito de ter uma rejeição baixíssima. Apesar dos grandes resultados do Ronaldo Caiado enquanto governador lá no estado de Goiás, ele se gaba muito de ter uma rejeição baixa, mas a rejeição dele está aqui em 38,6%, acima de Romeu Zema, acima de Renan Santos, de Haddad e Joaquim Barbosa. Então, os 3 primeiros, Aécio, Flávio e Lula, o que a gente já tinha contado há bastante tempo aqui para vocês. Pensando no futuro do país, no contexto das eleições presidenciais deste ano, qual dos seguintes resultados possíveis te causa mais medo ou preocupação? Vamos lá, o que causa mais medo para a maioria das pessoas que foram entrevistadas é a eleição do Flávio Bolsonaro. Acredite se quiser aqui, 48,4% das pessoas estão preocupadas com a eleição de Flávio Bolsonaro, já 42% estão preocupadas com a reeleição do presidente Lula e ambos preocupam 8,9% da população. Então, população muito preocupada com a eleição de ambos. Tá aí para vocês, pesquisa analisada e com o presidente Lula, por enquanto, ganhando no primeiro e no segundo turno em todos os cenários que a gente mostrou para você.